professora Keila aqui, estou de volta para darmos continuidade à nossa jornada. Nós já vimos que no processo de construção do esboço da nossa mensagem, é muito importante que tenhamos uma rotina diária ou semanal, pelo menos, de leitura devocional. Então pode ser que te ocorra a seguinte pergunta: de onde eu vou tirar inspiração ou ideias para escolher o texto da mensagem? É justamente daí, da tua rotina de leitura devocional. Quando você se deparar com um texto que você se sente preso nele, sabe? Você não consegue avançar. Aquela palavra, de repente, ela soa de uma forma diferente dentro de você. Ela começa a produzir comichões nos teus ouvidos, você não consegue avançar, você fica pensando nela, você está incomodada com o fato de que tem algo ali para ser descoberto, algo para ser mergulhado, aprofundado. Então é esta palavra que o Espírito Santo está tocando no teu coração para que você debruce mais sobre ela. Existem textos que nós vamos passar assim, de uma forma mais rápida. Porém, existem textos que nós, impelidas pelo Espírito Santo, ficaremos ali presas nele, até que nós o conheçamos profundamente, mergulhamos naquele texto profundamente e depois começamos a falar sobre ele e as outras pessoas. É assim que se dá o processo de iluminação, de inspiração do Espírito Santo. Ele é muito particular. Ele é muito do teu relacionamento com Deus, ele vem muito também de acordo com a tua necessidade ou com a necessidade da igreja ou das pessoas que precisam receber esta palavra. Então, aparentemente, parece que as mensagens elas não têm foco, não têm um objetivo, está tudo muito solto, mas quando você é direcionada por Deus, você vai ver que as pessoas vão começar a vir a você, a testemunhar e dar aquele retorno para você. Esta palavra era exatamente o que eu precisava ouvir. É sobre esta palavra que eu vou agora tomar uma decisão para a minha vida. Então é muito poderoso. E a ação do Espírito Santo no processo de iluminação e de inspiração. Bem, então você aí, já tendo diante disso que tenho falado aqui, você já deve ter pensado aí em algum texto, né? Já deve ter selecionado previamente para a nossa tarefa prática desta jornada. Selecione um texto que não seja tão longo. Nós temos aqui como limite para a nossa atividade uma mensagem de 10 minutos, mas posteriormente, em tarefas futuras, você pode vir a gravar uma mensagem de 20 minutos, mas para início nós queremos trabalhar a tua capacidade de síntese, a tua capacidade de organizar as ideias. E agora, então, você pode escolher um texto mais curto, ou apenas um versículo, e a explicação do contexto daquele versículo é você quem vai trazer. Então, por exemplo, o Salmo 139, que é um salmo longo, escolhido por uma de nossas alunas, ela, ao invés de ler toda a passagem, e isso acontece, existem irmãos que leem toda uma passagem muito extensa, que toma um bom tempo da mensagem, e depois ele explica do começo ao fim novamente. Então, se você já pretende explicar a passagem, não tem necessidade de você ler toda ela. Selecione os principais versículos, os versículos que mais te chamaram a atenção, e destaque-os na leitura congregacional, na leitura coletiva, né, com a igreja. Bem, então, esses são os princípios. Escolher o texto, escolher algo que Deus tocou no teu coração, e a partir de agora nós imaginemos que você já tem esse texto em mão, e vamos agora para a prática da leitura e elaboração do esboço. Bem, antes de tudo, eu quero destacar para você que ler para preparar uma mensagem, a leitura para fins de estudo, não é o mesmo que a leitura devocional. Equivocadamente, alguns irmãos costumam sentar-se no púlpito e ficar ali na hora do culto, folheando a Bíblia, passando uma comunicação
não verbal para o seu pastor de que ele está ali ansioso por uma oportunidade para ministrar a palavra. Bem, para quem já está acostumado com um perfil de leitura e de estudo profundo, observar alguém ficar folheando a Bíblia aleatoriamente no culto não tem uma boa comunicação. Não comunica uma boa informação. Comunica que ele escolhe textos da Bíblia para ministrar de forma aleatória. Pode ser que isso possa acontecer esporadicamente, mas isso não pode ser uma rotina na vida de alguém que deseja ser ministro da palavra de Deus. Quero dizer para você que para ministrar uma mensagem com qualidade é preciso ter um tempo prévio em casa para estudar. A leitura devocional, mesmo a corrida, aquela que você faz diariamente, ela também não é uma leitura de estudo. É o que nós chamamos de pré-leitura. É uma leitura de primeiro contato, mas não é em uma única leitura que você vai construir a tua mensagem. Nós temos aqui para indicar para você pelo menos 4 tipos de leitura, 4 etapas no preparo do esboço bíblico. E a primeira etapa que nos aparece aqui é a pré-leitura, a leitura seletiva. Qual é a característica da pré-leitura? Você está de posse de um texto, provavelmente com muitos versículos, e dentre esses versículos, você irá selecionar alguns que vão compor a tua mensagem. Obviamente, a não ser que você tenha 1 hora e meia para ministrar a palavra, você não vai conseguir explicar com tanta riqueza de detalhes todos os versículos que caso você escolha um texto acima de 5 versículos, o tempo não vai te ser suficiente. Então, você precisará selecionar o versículo-chave para a tua mensagem. Como você faz isso? Você primeiro lê tudo, ler o capítulo inteiro, ler o contexto anterior, ler o contexto posterior. Identifique onde começa e onde termina uma ideia. Tome cuidado, por exemplo, quando há Bíblias que tem essa divisão de aqui, né? Ele coloca aqui um subtítulo, coloca aqui um subtema, depois ele apresenta um outro subtítulo aqui, no caso deste outro texto, no meio do texto, e muitas vezes essas subdivisões que as editoras fazem, isso não consta nos originais, mas essas subdivisões que as editoras fazem, às vezes prejudica o teu entendimento. Parece que o autor mudou de assunto, parece que aquele assunto ficou inacabado antes dessa divisão. Por isso você tem que fazer uma leitura de todo o capítulo, para ver se você entende. Você pega a sequência da história, do fato, da narrativa, no seu começo, meio e fim. Porque, às vezes, essas divisões editoriais atrapalham, não ajudam. Então, textos que são divididos de forma incorreta. Bem, aí por isso que você vai precisar fazer essa leitura global de todo o capítulo. Então, eu estou aqui em Jeremias capítulo 37, que é aqui onde minha Bíblia está aberta. Se eu for ministrar no capítulo 37, é importante que eu leia o capítulo inteiro. Mas eu não vou pregar no capítulo inteiro. É impossível isso em 20 minutos. Então eu vou ler o capítulo inteiro, vou ter uma noção de toda a narrativa, de todo o contexto que o texto está se referindo, o que acontece antes, o que acontece depois, para ter uma visão global deste texto. E aí, daqui depois, posteriormente, eu vou selecionar alguns versículos. Mas nessa pré-leitura, nessa leitura global, eu devo identificar que palavras que constam aqui que eu não conheço, né? Então eu preciso de um dicionário da língua portuguesa, termos desconhecidos, ou ele faz menção de um fato histórico, por exemplo, ele pode fazer menção aqui de uma guerra, mas que guerra foi essa? No caso aqui, Jeremias 37, verso 7, eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra do Egito. Faraó, quem é Faraó? Egito, onde fica o Egito? Essas expressões, essas conexões, essas menções, muitas das vezes, claro que para você, Faraó e Egito são informações claras, comuns, mas pode ser que algum texto traga uma informação que seja nova para você. Ou até mesmo você possa estar falando para novos convertidos. Então é preciso buscar em dicionários
bíblicos ou enciclopédias bíblicas o significado dessas palavras para você melhor esclarecer e ter também um entendimento delas. Então é isso que você faz na primeira leitura. Você faz a leitura global, sublinha e destaca num caderno à parte, anota o significado de palavras e termos desconhecidos. Partindo agora para a segunda etapa da leitura, você vai agora responder algumas perguntas. Estas perguntas, elas vão te induzir, vão te levar para um entendimento do tema da mensagem. Toda mensagem tem um tema. Às vezes, o título do capítulo está ali já facilitando a vida do leitor. Por exemplo, aqui, Jeremias na prisão, Jeremias capítulo 37. Mas, às vezes, esse título que está aqui proposto pela editora não é o teu foco. Você gostaria de dar um outro tema. Então, nós não podemos nos prender ao título da editora, aqui no capítulo, ao tema. É preciso o quê? Que você leia o texto e faça pelo menos 4 perguntas para eles. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta aqui que nos vem é: de que fala o texto? Qual é o assunto do texto? O tema da mensagem também pode ser uma proposta pessoal sua, que você vai tirar aqui a partir da tua leitura. Então, o tema da mensagem é você entender qual é o tema central, qual é a mensagem central daquele texto. É lendo, é relendo, o que provocou o autor a escrever, o que foi que incomodou o autor a colocar em palavras ali os seus sentimentos ou a narrar uma história. Alguma coisa estava acontecendo. Então, isso depende muito da tua intimidade com a leitura, o quanto que você tem o hábito de ler, não só a Bíblia, mas outros textos também, para que você possa entender qual é a mensagem principal ali do texto que você escolheu. Bem, aí a pergunta número 2 é: qual é o problema do texto? Todo mundo que escreve, toda pessoa que escreve, ela escreve motivada por um problema, ela quer resolver um problema, ela quer passar uma questão, algo que a incomoda, algo que ela se sente inquieta para compartilhar. Existe algo ali provocando o autor. Que provocação é essa? Que problema é esse que ele apresenta no texto? Como que essa problemática está apresentada ali no texto? Ela se apresenta de forma clara, ela se apresenta de forma implícita. Lendo um salmo, por exemplo, assim como a corça anseia por águas, assim também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Qual é o problema neste pequeno trecho do salmo? O salmista está sedento, o salmista está precisando beber água. E aí esse problema ele vai ser desenvolvido ao longo dos versos seguintes, mas você entender a principal problemática do teu texto é resposta-chave para você seguir adiante, tá? Então, tente fazer essa pergunta para o teu texto. Você tem o tema, todo tema te conduz a um problema. Que problema é esse? Tendo isto claro, você então parte para a próxima pergunta, que é: como que o autor responde ao problema? Como que ele resolve o problema? Em que ele se baseia? Onde ele propõe a solução para o problema que ele apresentou? Isso é uma coisa que pode estar também implícita ou explícita. Ele pode trazer de si mesmo a resposta, ou seja, de uma inspiração própria dele, particular dele, ou ele pode responder à dificuldade ali do texto em forma de oração. Ele pode defender uma ideia à semelhança de Paulo, que fazia menção aos profetas. Paulo fazia menção a Jesus. Paulo, sempre quando ele argumenta, ele traz apoios de autores paralelos, escritores da Bíblia ou de fatos históricos conhecidos já pelos judeus. Isso é uma forma que Paulo utilizava
para responder aos problemas que surgiam ali, pelos quais ele escrevia e defendia e debatia. Isso acontece muito nos textos, nas epístolas do Novo Testamento. Eles estão sempre citando os profetas, eles estão citando o Pentateuco, Moisés, é um nome de muito peso na cultura judaica. Então, na hora de responder uma pergunta, na hora de responder um problema, é comum o autor trazer uma solução, mas ele traz também um respaldo de outros autores. E aí, isso vai depender do quanto que você tem intimidade com a leitura bíblica, quanto que você conhece outros textos paralelos. Então, assim, o texto tendo um problema, que agora já está claro para você, busca-se então responder ou revelar como que o autor responde ao problema que você tem colocado, certo? Aí a próxima etapa da leitura será a nossa leitura crítica. O que é a parte da leitura crítica? Até o momento você não interferiu na fala do autor. Até o momento você está entendendo, está tentando entender como que ele construiu o pensamento, a sequência das ideias, do que ele fala, o problema que ele levanta e como que ele respondeu esse problema. Agora, a próxima etapa é uma leitura de buscar a interpretação da mensagem. Agora é a hora em que você vai estar focado na aplicação mesmo na vida das pessoas. Esta mensagem, este problema aqui resolvido pelo autor, esta solução que este autor trouxe, eu posso encontrar na Bíblia outras referências que também conversem com esse mesmo posicionamento, que tenha as mesmas posições, que tenha o mesmo embasamento, a mesma resposta, a mesma construção lógica. Por exemplo, textos que falam de santidade. Se o tema é um alerta para o perigo da impureza, né, do pecado, a solução está na santidade, além desse texto que você está utilizando, que outros livros da Bíblia, que outros textos apoiam essa resposta a respeito da santidade? Veja que agora nessa etapa você já está caminhando para aplicar a mensagem na vida das pessoas. Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto o apóstolo Paulo falando da questão de nós andarmos dignamente como santos andam, a necessidade de estarmos em santidade, porque o problema do texto, o problema daquela sociedade, o problema daquela região, é que estava acontecendo isso. Você está trazendo informação histórica, cultural, mas Paulo, inspirado por Deus, nos traz esse tipo de conselho. Quando Paulo responde à questão da falta de pureza no meio da igreja, ele responde no seguinte sentido. Você traz as respostas dadas por Paulo. Como que Paulo responde ao problema do pecado e da impureza? E aí, depois de trazida a solução pelo autor, agora você traz a igreja para perto de você. Você traz os teus ouvintes para perto de você. A semelhança daquela igreja em nossa vida. Põe a mão assim no teu coração. Toda vez que você põe a mão assim no teu coração, esse gesto aqui aproxima as pessoas, o teu público de você. Então, nós também, você também está se incluindo. Isso aqui demonstra humildade. Nós também corremos o risco de andarmos erroneamente. Mas a palavra de Deus que vem ao nosso coração, olha de novo aqui a linguagem corporal falando. A palavra de Deus que vem ao nosso coração nessa noite, andar em santidade, assim como Paulo aconselha aquela igreja, nós também devemos procurar viver em santidade. A aplicação final, ela tem que estar coerente com a vida da igreja, com a situação em que a igreja, com o nível da linguagem da igreja, nós já falamos isso aqui em vídeos anteriores, o cuidado com o vocabulário, o teu nível de vocabulário, a linguagem que você utiliza, esteja sempre de acordo com o nível do teu público, né? Então, essa hora da aplicação é a hora que você mais depende ainda de uma atmosfera espiritual muito sadia, muito santa, de uma condução do Espírito Santo. É uma hora que eu tenho muito temor, muito medo. Eu, por exemplo, quando ministro, eu venho explanando o texto, decorrendo, explicando, mas na hora de aplicar,
E eu peço, Deus, me dê as palavras certas, Deus, me dê a orientação certa para que esta palavra não volte vazia, mas que as palavras aqui faladas, elas toquem profundamente a necessidade do teu povo, porque a hora da aplicação é a hora que aquela mensagem começa a fazer sentido na vida do teu ouvinte. Porque se você vem contando, relatando uma história, mas você não consegue aplicar, é como se você estivesse ali perdendo tempo, praticando um aborto. Você gerou um filho durante a mensagem, mas na hora de aplicar não aconteceu, entende? Essa hora da aplicação, ela é como se você estivesse construindo um bolo durante a mensagem, e aplicar é você jogar as purpurinas, jogar os enfeites ali, os açúcares, por cima do bolo para deixar ele completo. Então, preste muita atenção na questão da aplicação. Não seja rude, no sentido de que olhe para a pessoa diretamente e aponte um pecado e corrige, fale com aspereza, mas na hora de você aplicar, procure imaginar que tem uma quarta parede, assim, longe, e você olha para aquela quarta parede e diz, o Senhor está exigindo de nós santidade, o Senhor exige de nós pureza, arrependimento, mudança de atitude, e ao invés de você falar olhando para alguém diretamente e falar, Deus quer que você se converta, Deus quer que você melhore as suas atitudes. Veja como este olhar aqui em direção a você soa agressivo, e a pessoa pode se intimidar ou levar aquilo para o lado pessoal. Na nossa comunicação corporal, em momentos que nós estamos trazendo uma palavra de conserto, de mais rígida, mais ríspida, mais dura, que muitas vezes Deus traz esse tipo de palavra mesmo, é importante que a gente cuide para não olhar diretamente para uma pessoa específica, mas imaginar. Na linguagem teatral a gente usa o termo quarta parede, imaginar uma parede lá no fundo e você dirige o teu olhar para o alto, assim, não constrange ninguém. Isso é uma dica valiosa que eu trago para você aqui. Bem, a aplicação final é isso, é você fazer sentido da mensagem para os teus ouvintes, trazer o constrangimento do Espírito Santo, o conforto, trazer o abraço do Pai para a vida de quem está ouvindo. E eu digo que a cereja do bolo, o supra-sumo da mensagem, é você revelar Jesus na mensagem. Isso é algo muito particular aqui do nosso estilo, da nossa jornada Mulheres que Pregam. Não muitas pessoas você vai ouvir falar que você tem que revelar Jesus, mas essa é uma característica que nós acreditamos, que já que a missão da igreja é o ide, evangelizar e ensinar as nações, por que eu deixaria de falar de Jesus? Porque eu não mencionaria aquele que fez todo um trabalho de redenção em favor da humanidade. Eu devo considerar que sempre há alguém que pode estar titubeando na fé, cambaleando, com dúvidas. Aí você vem mais uma vez e reforça o que Jesus fez por você, nada paga. O que Jesus fez por você, nada se compara. Então, a mensagem da cruz, revelar Jesus na mensagem é o suprassumo, é a cereja do bolo. E muitas das vezes ela vai culminar num convite para a salvação. Quando você perceber que alguém ali não aceitou a Cristo ainda como Salvador, culmina-se a mensagem no convite para a salvação. Ou quando você tem apenas um grupo totalmente de cristãos, você pode reafirmar a convicção da salvação em Cristo. Então, não deixe que nada faça você parar ou abandonar a tua fé. Porque uma fé que você te foi dada, você deve guardá-la até o fim. Veja que esta sequência de ideias, essa sequência temática de narrativa, de divisão do sermão, ela é extremamente didática. Existem pessoas que preferem fazer em outras sequências, já começar aplicando, já começar trabalhando em outras lógicas, fazendo perguntas, outros estilos de pregação. Este modelo aqui é um modelo de sermão temático, em que nós vamos caminhando dentro do tema escolhido, estabelecendo uma sequência de fatos, uma sequência de etapas, que tem começo, meio e fim, e culmina ali na aplicação final, ou na revelação de Jesus Cristo. Eu acredito que, para quem está começando como nós, é um sistema didático,
fácil de ser aplicado e as nossas queridas que estão aqui nesta jornada já fizeram isso e já estão indo muito bem. Então, eu não tenho dúvidas de que você, que nunca pregou antes, vai conseguir colocar em prática esse exercício aqui. Vai conseguir colocar em prática esta sequência e eu vou deixar aqui alguns exemplos de esboços para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a prática. Que Deus te abençoe e até a próxima.